Todo homem vive para si, emprega a liberdade para alcançar os seus objetivos pessoais e sente com todo o seu ser que agora pode ou não pode executar determinada ação. Porém, assim que ele a executa, aquela ação realizada num dado momento do tempo se torna irreversível e passa a ser propriedade da história, na qual ela não tem um significado livre, mas predeterminado. Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar aqui da primeira parte do terceiro tomo do Guerra e Paz. Assim como eu havia previsto pelo final do tomo anterior, a guerra está cada vez mais iminente. Então assim, esses primeiros trechos, esses primeiros capítulos dessa primeira parte aqui do terceiro tomo vão ser dedicados a mostrar para o leitor quais foram ali as causas dessa guerra, desde causas meramente especulativas até mesmo a traição do Napoleão, que rompe lá com o acordo de paz estabelecido entre ele e o Alexandre. Enfim, e esse momento do livro é o momento que eu preferi, com detrimento de todos os outros, enfim. E uma coisa que eu achei muito interessante aqui é que o Tolstói vai mostrar pra gente como a guerra era algo inevitável. Porque assim, há uma série de fatores que contribuíram para a guerra. E cada historiador vai defender a importância maior de um desses fatores em detrimento dos outros. E o Tolstói vai falar, olha, se existem tantos fatores que levaram à guerra, isso não importa. O que importa é que a guerra aconteceu, sabe assim? Muitos fatores levaram a ela. O sinal de que guerrear era algo que não podia ser evitado naquela época. Tanto que a guerra aconteceu. Mas enfim, o fato então é que depois de fazer esse breve panorama da situação social daquela época, da situação política daquela época, o Tolstói vai fazer uma coisa que eu achei bem interessante, que é fazer ele vai alternar entre um momento histórico e um momento em que ele vai colocar ali a trama dos seus personagens, que eu achei bem bacana essa questão dele, como ele consegue dividir muito bem essas duas coisas. E um dos primeiros personagens que a gente entra em contato vai ser o Andrei, que está procurando Anatoly. Então assim, ele descobriu que Anatoly estava em São Petersburgo e foi para São Petersburgo, porque lembre lá do que Anatoly fez com Natasha, como nós comentamos na semana passada. Enfim, ele está atrás de Anatoly para poder ali duelar, para poder convocá-lo ali a um duelo. Só que ele dá o azar de sempre que ele chega no lugar, Anatoly acabou de sair. Neste meio tempo, então, ele acaba sendo convocado ali para servir um determinado regimento do exército. Só que antes dele ir, ele resolve então fazer uma visita ao pai e à irmã. Ele acaba indo então para a casa da família em Montes Carlo, eu acho que é esse o nome do lugar, né? Enfim, uma casa de campo lá da família. E lá ele vê que o pai dele está cada vez mais esclerosado, assim. Ele está tratando cada vez pior a pobre da Maria. E o Andrei vai tomar partido da irmã ali e vai falar assim, olha, quem está errado é o senhor e a Mademoiselle Bourrienne. Porque lembra lá que o conde está ali querendo ter um relacionamento com essa fulana aí. E o Andrei vai acabar se indispondo ali com o pai. Os dois vão acabar brigando ali e o Andrei resolve ir embora. Nesse meio tempo ele chega inclusive a ter um certo contato ali com o filho, mas é uma coisa extremamente passageira. Assim, e o filho está cada vez mais parecido com a princesa Lisa, que foi a mãe do pobre do príncipe Nicholas, não é verdade? Enfim, então, depois dessa breve visita ao pai, que foi um fracasso, obviamente, o príncipe Andrei parte então para o exército e lá ele vai continuar ali então procurando Anatoly. Eu não vejo a hora que eles se encontrem para que algo aconteça.
Enfim, outro personagem que também faz uma aparição relâmpago aqui é o Nikolai Rostov, que está aqui, então ele se tornou capitão de um determinado regimento ali, e justamente no momento em que ele ganha ali essa honraria e que começam os primeiros preparativos para que eles possam, enfim, se dirigir ali às fronteiras onde provavelmente vão acontecer as primeiras batalhas, ele vai receber uma carta da família avisando da doença lá da tal da Natasha e do rompimento entre ela e o príncipe Andrei. E vão pedir para que o Rostov volte para casa, mas o Rostov acaba não voltando. Inclusive ele acaba mandando até uma carta para Sônia, porque lembra lá que ele está apaixonado pela Sônia, e nessa carta então ele vai reafirmar essa paixão e vai meio que dar a entender ali que ele não vê a hora de voltar para casa para que eles possam se casar, mas que naquele momento o dever o chamava. Enfim, então nós acompanhamos um pouquinho da vida ali do príncipe Andrei, acompanhamos mais esse pouquinho aqui da vida do Nicolas, assim, do Nikolai, que se tornou ali meio que um tutor de um rapazinho, que agora eu me esqueci o nome, Ilia, não é Ilin, se não me engano, ou algo do tipo, que nutre por ele uma paixão muito semelhante àquela que ele nutria lá em um dado momento pelo imperador Alexandre. Mas enfim, então acompanhamos um pouquinho mais da vida do Rostov e acompanhamos ali então a história ali da Natasha, que está cada vez mais chata. Assim, ela está se recuperando, foi uma recuperação extremamente longa, e nesse meio tempo ela se mostrou mais mimada do que nunca, então assim, eu já estava com vontade de dar na cara da Natasha. Mas tá, o fato então é que ela se recuperou, apesar de todo o sofrimento dela, ela está ali um pouquinho melhor. Ela inclusive agradece ali por ter ficado realmente doente, porque isso meio que desvia um pouco a atenção das pessoas para o rompimento entre ela e o Andrei, e por essas circunstâncias um pouco estranhas em que esse rompimento aconteceu. Mas enfim, o fato então é que ela está ali recuperada e passa então, a família acaba se mudando para Moscou e justamente por conta disso ela passa a receber ali a visita do Pierre. E assim, o Pierre está cada vez mais apaixonado pela tal da Natasha. Mas tá, antes de eu entrar na história do Pierre, vamos falar de Petya, que é o irmão mais novo de Natasha, né? Ele deve estar assim com uns 13, 14 anos, eu não me lembro muito bem quantos anos ele tem. E ele quer porque quer servir o exército. Então assim, é muito engraçado o que acontece com ele, porque assim, ele não vê a hora de servir o exército, então ele fica azucrinando os pais acabam ali repreendendo ele em um dado momento, mas ele resolve então que já que os pais não querem isso, ele deve tomar medidas enérgicas. Então o que ele faz? Ele se arruma todo para passar uma imagem de um rapaz sério, para passar uma imagem de maturidade, e vai então até um determinado lugar onde o imperador Alexandre vai estar fazendo ali um discurso ou algo do tipo. Só que o que acontece? Acontece que nesse momento do livro a gente percebe o fanatismo que as pessoas tinham por esse imperador, sabe assim? Multidões ficavam ali aguardando e é um fanatismo meio esquisito, mas tá. Ele vai então ali para poder falar com o imperador, vai atravessando aquela multidão toda, só que daí no meio do caminho ele começa meio que mudar de ideia, ele começa a ver aquele monte de pessoas, ele acha que é uma ousadia muito grande ele ir lá interromper tudo aquilo só para poder pedir para ser para ser incorporado ao exército. Só que neste momento a multidão é tanta que acabam pisoteando o coitado. E assim, me desculpe, mas eu ri, porque é uma situação muito cômica. Ele foi ali querendo dar uma de bonzão e etc. E coitado, né? Mas enfim, o fato então é que depois de ser pisoteado, o pobre do menino socorrem ele lá no meio daquela ruaça toda. Ele volta para casa e dá um ultimátum aos pais. Fala, ou vocês me alistam no exército, ou eu vou fugir de casa. Então acabam alistando ele ali para que ele possa não fugir. E é claro que não vão chamar, eu espero que não chamem ele para o exército. Mas enfim, e agora vamos entrar então na parte correspondente ao nosso amigo Pierre. Pierre que continua bebendo, continua sendo um fanfarrão e que está cada vez
mais apaixonado por Natasha. Então, assim, tem um determinado momento aqui em que ele começa a frequentar a casa dos Rostov, e daí acontece uma coisa X ali, envolvendo até mesmo o Petya, e daí meio que pinta um clima entre ele e a Natasha. E daí aqui nessa minha edição é na página 1400, um pouquinho antes do início do capítulo 21. E daí a Natasha pergunta: por que o senhor vai embora? Por que o senhor está perturbado? Por quê? Perguntou Natasha para Pierre, fitando-o nos olhos de modo provocante. Porque eu amo você, quis responder Pierre, mas não falou isso. Ruborizou-se até as lágrimas e baixou os olhos. Então perceba que o tal do Pierre está cada vez mais afim da Natasha, mas ainda assim ele prefere não demonstrar isso, uma vez que ele é um homem casado, não é verdade? E justamente por conta dessa paixão é que ele vai ali evitar, ele vai parar então de frequentar a casa dos Rostov. E lembre lá que o Pierre voltou a ser a pessoa que ele sempre foi, e justamente por conta disso ele meio que se envolve ali em uma determinada polêmica num determinado momento em que chamam alguns membros da nobreza ali da Rússia para que eles pudessem contribuir com alguma ajuda ao exército. Só que o que acontece? O Pierre olha e fala assim: gente, ao invés da gente ficar mandando coisas que eles não precisam, não é melhor a gente perguntar antes? Só que aí interpretam essa fala dele como se ele tivesse ali sendo mão de vaca, como se ele não quisesse ajudar os amiguinhos. Então ele meio que se envolve ali numa determinada polêmica, quer inclusive linchar o pobre do Pierre. Mas o momento que eu mais gostei desta parte do livro envolvendo o Sr. Pierre é a profecia que ele faz. Em determinado momento, ele acaba conversando ali com um membro da loja maçônica que ele frequenta. Ele acaba descobrindo então que a Bíblia no Apocalipse lá meio que profetiza que o Napoleão é a besta, é o anticristo. E daí então a gente tem uma série de cálculos numeronológicos, é essa a palavra? Acho que é. Cálculos envolvendo a numerologia, que o Pierre faz para poder então descobrir se isso é verdade. Então ele escreve lá o Imperador Napoleão, e daí ele descobre que se você juntar os números correspondentes a cada letra, dá 666. Então ele percebe que é preciso que alguém ou alguma coisa impeça o anticristo. E daí o que ele faz então? Ele coloca na cabeça que essa pessoa vai ser ele. Então é muito engraçado você ver ele querendo que a soma do nome dele dê a mesma coisa ali então do que o do Napoleão, para que ele possa ter essa igualdade, para que os dois possam se matar ali, enfim. Só que é muito engraçado porque não dá, ele faz o cálculo de 500 mil formas diferentes e ele não consegue chegar num resultado que se aproxime ali do 666 do Napoleão. E daí o que ele faz então? Ele começa a tirar letras do nome até que deu o negócio, essa equivalência. Então perceba que Pierre é beberrão, é rico, é polêmico, é apaixonado e é profeta. Perceba que esse homem é o homem perfeito para todo mundo. Enfim, o Pierre é sensacional, gente. Mas tá, então foi isso mais ou menos o que aconteceu. Acredite, não contei nada do que aconteceu. Você vai ter que ler para você saber de tudo isso com mais detalhes. Enfim, como eu disse para vocês então, os detalhes sobre a guerra vêm em outro vídeo, porque, como diria Fofão, esta é uma história para outro pôr do sol. É isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau.